Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Universitária na cobertura do 15º Compex, direto do Campus 2 da Universidade Federal de Goiás. Ciência para a redução das desigualdades. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva Especial Compex, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de terça-feira sou eu, Mariana Siqueira, hoje acompanhada de Daniela Versiani. Boa noite, Dani. Muito boa noite para você, Mariana. Boa noite a todos os ouvintes. No programa de hoje vamos saber qual foi o resultado do jogo entre Brasil e Argentina que se enfrentaram agora há pouco. No Além do Futebol, vamos ter um debate sobre homossexualidade no esporte. O convidado Luiz Fernando vai discutir sobre o assunto que ainda é um tabu na nossa sociedade. Além disso, vamos conferir as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. A 32ª rodada da Série B vai começar hoje. O Atlético vai entrar em campo nessa noite de terça-feira para defender os 3 pontos no campeonato. O Dragão vai jogar no estádio Bento Freitas com o Brasil de Pelotas a partir das 9h30. E você vai poder acompanhar as emoções da partida ouvindo na Rádio Universitária pela transmissão da equipe Doutores da Bola. Pois é, Mariana, o confronto pode marcar o início de uma adaptação para o rubro-negro. Isso porque vai ser o primeiro compromisso do time goiano desde que Wagner Lopes assumiu o time. O novo treinador foi anunciado no domingo, depois da saída de Cláudio Tencati, que comandou a equipe desde janeiro desse ano. O novo técnico estava no Joinville e assume a frente do Atlético pela 3ª vez na história do clube. Sobre o início dos trabalhos do rubro-negro, o técnico conversou com a equipe. Eu acho que os jogadores entenderam bem a necessidade do clube. É um jogo chave para nós. O adversário querendo sair da zona de rebaixamento, enfim, muito complicado. E eu tenho certeza que a única possibilidade é nós termos uma postura vencedora, uma postura de ser competitivo, de buscar o resultado. Só assim nós vamos continuar vivos na competição. Além da novidade no comando, o Dragão da Campininha não vai poder contar com alguns jogadores. O atacante João Paulo foi suspenso pelo 3º cartão amarelo. Além dele, Gilvan e o goleiro Jefferson, lesionados, não podem jogar hoje. A provável escalação para hoje tem Clever no gol. Compondo a defesa, o Atlético pode entrar com Alisson ou Jonathan na lateral direita. Lucas Rocha, Oliveira e Bruno Santos. No meio, Pedro Bambu, Fernandes e Vitinho. E no ataque é por conta de Júlio César, Thiago Santos e Renato Kaiser. E o Goiás vai aproveitar a semana para se preparar para o próximo confronto. O Esmeraldino vai entrar em campo na sexta-feira contra o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió. Durante o segundo turno, o Verdão alcançou o melhor desempenho do campeonato. Ao todo foram 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Depois de amargar o início de campeonato bem ruim, o momento do Alviverde é bem diferente e apenas 3 vitórias já garantem o time na Série A do ano que vem. Pois é, Mariana, e apesar disso, tem jogadores que não consideram o acesso uma certeza. O goleiro Marcos é um deles. O guarda-redes relembrou que mesmo com a vitória no sábado, a equipe teve a infelicidade de levar 3 gols. Por isso, a calma é indispensável na reta final do torneio. Nas próximas 7 rodadas, o Goiás vai realizar 3 em casa. E o Estádio Olímpico virou o palco do mando esmeraldino depois de sediar a primeira vitória do Alviverde no campeonato. E a arena da Avenida Paranaíba é também a preferência de Michael. O atacante acha que o lugar deu certo para o Goiás e o Serra Dourada lembraria os maus momentos do time.
Hoje o Esmeraldino é o vice-líder da competição com 53 pontos e está a 4 do Fortaleza, que é o líder da Série B. E agora vamos para o lado colorado da força. O sonho do acesso ainda está muito vivo para o Vila Nova, que venceu o Boa Esporte na última rodada e ocupa a 5ª posição na tabela. E o próximo desafio do Tigre vai ser diante do Juventude, e essa partida vai ser entre times que vivem momentos opostos na Série B. Enquanto o clube goiano luta para entrar no G4, o adversário quer espantar o fantasma do rebaixamento. Pois é, Dani, o Vila está vivendo um bom momento no campeonato e Emerson Maria tem tudo para ir com força total para o próximo duelo. O comandante está com o elenco completo, já que não há jogador suspenso e nem lesionado. Exatamente, Mariana. O jogo contra o Juventude vai ser no sábado, às 4h30 da tarde, e o Colorado está fazendo promoção para a venda antecipada de ingressos. Quem apresentar a Time Mania até quinta-feira vai pagar somente R$10 nas arquibancadas. Isso mesmo, e lembrando que esse preço promocional dos bilhetes só vai até quinta-feira. Quem comprar depois desse prazo tem que pagar R$20. Já no setor das cadeiras, a entrada custa R$60. Futebol pelo mundo. E na tarde de hoje, Brasil e Argentina entraram em campo no estádio King Abdullah. A partida teve direito a bandeiras, papel picado e sinalizadores. Pois é, Dani, Neymar finalmente levando o primeiro troféu com a seleção brasileira, já que não houve taça na conquista do ouro olímpico. O Brasil venceu o Superclássico por 1-0 com gol de Miranda. Apesar do título de campeão do Superclássico, a atuação do Brasil não foi nem um pouco convincente, como vem acontecendo, né? A seleção encontrou dificuldades em fazer seus principais jogadores renderem numa escalação surpreendente de Tite. Gabriel Jesus e Roberto Firmino jogaram juntos pela primeira vez como titulares. Com essa formação, o Brasil até dominou tecnicamente a Argentina, mas fez menos do que costuma, quase não ofereceu perigo à defesa adversária e dos hermanos. Como o Tite pode observar, não funcionou muito aí essa dobradinha, e vale destacar que os hermanos atuaram sem Messi e outros protagonistas. Sendo assim, a Argentina foi apenas uma seleção de lampejos que recorreu às faltas para compensar a falta de talento e qualidade técnica. Quem também entrou em campo hoje foi o Uruguai, e a Celeste perdeu mais um amistoso depois de ser derrotada pela Coreia do Sul na semana passada. Hoje foi a vez do Japão bater os uruguaios na cidade nipônica de Saitama. Sem Luizito Soares, que foi dispensado para acompanhar o nascimento de seu terceiro filho, o Uruguai perdeu por 4-3. Osako, Hitsu Duan e Minamino 2 vezes marcaram para o Japão. Gaston Pereiro, Cavani e Jonathan Rodrigues fizeram os gols da Celeste. A seleção de maestro Oscar Tabares pressionou e buscou o empate até o fim, mas não conseguiu evitar a derrota. E Bélgica e Holanda também se enfrentaram na tarde de hoje. O duelo entre europeus terminou empatado. Mertens abriu o marcador aos 5 minutos de partida. Aos 27 foi a vez de Arnaud Groeneveld finalizar do meio da área e do pé direito, no canto esquerdo do goleiro holandês, empatando a peleja. Placar final 1-1 para Bélgica e Holanda. E além de amistosos, hoje também teve jogo importante pela Liga das Nações. Alemanha e França se enfrentaram pela 4ª rodada da competição e os franceses levaram a melhor ao vencer por 2-1. A partida foi pegada do início ao fim e mostrou toda a rivalidade que ronda as duas seleções. No primeiro tempo, os alemães foram superiores e abriram o placar no iniciozinho da partida. A cobrança de pênalti, Kroos colocou a Alemanha à frente no marcador. Mas a França contou com a estrela de um jogador para empatar e virar o duelo. Em dia inspirado, Griezmann fez com que os franceses saíssem vencedores do confronto. Primeiro, o jogador fez de cabeça e deixou tudo igual. E depois, também de pênalti, virou a partida. Final 2-1 para a França, que lidera o grupo 1. Situação bem oposta que a da Alemanha, que está em maus lençóis. Na Liga das Nações, os germânicos estão em última posição e com apenas um pontinho conquistado. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6h39. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol.
Ontem conversamos com Marlene Dornelles de Lima, formada em Educação Física e Dança, e é coordenadora das ações afirmativas da UFG. Marlene contou pra gente sobre as suas experiências no cenário esportivo. A professora falou sobre a representatividade e a presença feminina no esporte e explicou como vê uma possibilidade de melhora sobre o respeito com a mulher. Vamos ouvi-la. Tenho formação em licenciatura em Educação Física, depois eu fiz dança, né, e acabei trabalhando no curso de dança, licenciatura em dança. E atualmente eu estou na coordenação das ações afirmativas aqui na UFG, que é um lugar de fala para pensar a questão da inclusão, a permanência, a tolerância à diversidade, né, e as questões que envolvem a falta de dignidade de alguns grupos invisibilizados na sociedade, assim. E assim, nesse decorrer seu pelas formações e até pelos seus gols pessoais mesmo, como é que você percebe a participação da mulher e a questão do preconceito da população? Bom, a gente vem vendo dois movimentos, né? Que é a partir do movimento feminista ou feminino, né? Da presença da mulher, hoje está sendo mais visibilizado, né? E reivindicado em alguns lugares como o esporte, né? Várias atuações que antigamente se naturalizava que era um lugar masculino, né? Por natureza. Eu que fiz educação física, antigamente, se a gente for ver na história da formação, tínhamos aula para menino e para menina, ou seja, para homem e para mulher. Na década de 90 e 80 se reformula o curso de educação física, onde se diz que a aula de basquetebol, de futebol e de atletismo é uma aula mista, portanto a mulher faz aula da mesma aula que o homem, só que isso é muito recente. Então, se a gente juntar a história do esporte, né, e da profissionalização do esporte, tudo era muito mais fácil para o homem do que para a mulher. Ou seja, as empresas, elas preferiam patrocinar times masculinos quanto femininos. Isso tem pesquisas que comprovam. Então, tanto no campo da profissionalização do esporte, quanto no campo da presença da mulher nesses eventos esportivos, ela não era tão comum, né? Ainda ela era muito escasso, e quando era muito pequena essa presença. Mas aí, como eu te falei, como acontece também no curso de formação em Educação Física, onde a gente tem uma presença muito grande feminina, como dos movimentos femininos e de reivindicar esses espaços, tem mudado. Mas ainda falta muito, né? Então agora eu posso falar também como mãe que vai com seu filho no estádio e como uma pessoa que está numa pasta que está preocupada com a condição de ser mulher, né, na universidade, como as diferentes formas de assédio que isso pode acontecer. Eu vou no estádio com meu filho e já escutei várias coisas, né? Não só para mim, mas como para as mulheres que precisavam ir, por exemplo, com um short mais curto, ou o lugar de mulher não é aqui, né? Então a gente vê que tem, mas as mulheres estão indo no estádio, né? As mulheres estão se profissionalizando como árbitras, como hoje a gente vê que na minha época de formação na década de 90, mulheres especialistas que falam no jornalismo com uma instrumentalização técnica, né, do que é o futebol. Hoje as mulheres falam sobre futebol, né? Só que tem muita coisa ainda para se avançar. Eu acho que as duas coisas andam juntas, não menos difícil, com algumas dificuldades, né? Ainda o assédio é uma outra coisa que é importante falar, que os movimentos feministas, eles não é naturalizado, né? Não é naturalizar que por ela ser uma árbitra mulher ela vai errar. Não é naturalizar que aquele não é um lugar feminino, né? Portanto, numa torcida de futebol, né? Então, enxergar esses lugares, reivindicar, né? Mas também perceber que ainda tem muito para avançar. Sobre essa naturalização, assim, como você vê isso? Às vezes até uma forma de melhorar a percepção da sociedade quanto à naturalização do que é. Eu acho que é campanha educativa, é não se calar, né? É quando você ouve uma coisa no estádio, não dizer, não, isso é uma brincadeira, porque a naturalização vem de anos e anos de prática, né? Inclusive, se falava que biologicamente, então a mulher era mais fraca, portanto ela não podia correr tanto. Isso totalmente caiu por terra, já faz muito tempo que caiu por terra. Por exemplo, isso usa a fisiologia do exercício, né? Então a gente sabe que a mulher não é por essa questão biológica que ela é mais fraca. Então, eu acho que são dois movimentos. Um são as representatividades. É sempre preciso ter alguém que vá no estádio. É sempre preciso ter alguém que vá lá, faça teste de arbitragem, comprove que ela pode estar como árbitra, comprove que ela pode estar como jogadora de futebol, né, ou em outro esporte. Esse é um lugar, tem que ter representação. A menina só vai começar a jogar futebol se ela vê alguém jogando. A gente vê aí pessoas que tiveram que ir para fora, mulheres, né, atletas que tiveram que ir para fora, porque aqui, por exemplo, no campo do futebol ainda tem muita discriminação, né? E um outro lugar é não se calar. E aí eu acho que as mulheres estão se fortalecendo,
né, casos recentes onde uma árbitra ela foi agredida por um jogador e a comunidade feminina da cidade foi no próximo jogo, reivindicou, ela também teve o empoderamento dessas mulheres, fizeram com que ela fosse na delegacia e prestasse queixa desse agressor, porque ela foi agredida fisicamente. Então você imagina uma agressão simbólica, né? Imagina anos e anos a gente xingando a mãe do juiz, e inclusive mulheres rindo sobre isso, né? Eu que trabalho no campo da formação, eu sou professora e professora de educação física, a gente precisa também ir para então não se calar, né? A formação educacional, né? E não naturalizar achando que a mulher não pode estar nesses lugares. É isso, é tá nesses lugares, né? Nós conversamos ontem, e você ouviu a professora Marline, que é formada em Educação Física e também em Dança, e ela falou um pouco sobre a perspectiva de representatividade no campo esportivo. E agora nós vamos começar uma conversa, uma roda de conversa. Na mesa nós temos o Luiz Fernando Rodrigues. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, nós convidamos aqui para falar sobre um pouco da pesquisa que ele fez na perspectiva do jornalismo esportivo acerca da homofobia. Você poderia apresentar um pouco dessa pesquisa? Bom, essa pesquisa ela reuniu algumas entrevistas, cerca de 18 entrevistas com jornalistas esportivos de diferentes veículos de comunicação do nosso estado, envolvendo desde televisão, rádio e jornal impresso, sendo pelo menos 2 emissoras de cada uma dessas plataformas midiáticas, da qual a pergunta principal foi justamente entender a perspectiva dos jornalistas esportivos em relação ao tema da homossexualidade masculina no futebol. E claro, nessas entrevistas a gente já abordou outros esportes também, principalmente a questão do vôlei e do tênis, mas o foco foi principalmente sobre a homossexualidade masculina no futebol para compreender os motivos por não existirem atletas homossexuais no esporte nacional e internacional, e também entender o porquê do silenciamento da mídia esportiva em relação à questão da homofobia presente nos estádios brasileiros, principalmente no nosso estádio. Então, praticamente o trabalho que ainda estamos aí no processo final de pesquisa aborda essa perspectiva, do qual a gente já estamos concluindo essa pesquisa. Muito boa noite para você, Luiz. Então, assim, o porquê de fazer uma pesquisa com esse tema, uma pesquisa sobre homofobia, assim, o que te tocou para chegar a querer fazer uma pesquisa sobre isso? Primeiro foi justamente o desafio que o tema impõe em relação a pesquisar um tema tabu em relação à nossa sociedade. É um tema que é pouco discutido quando a gente analisa o universo jornalístico, principalmente aqui no nosso estado. Durante esses 2 meses de pesquisa, por exemplo, eu encontrei apenas 2 emissoras que abordou em relação a essa questão sobre a homossexualidade masculina no futebol durante esses 2 anos, apenas uma vez, né? Então ainda é um debate muito incipiente no meio esportivo e também dentro da academia. Tanto é que eu tive muitas dificuldades para encontrar referências e base teóricas para estudar sobre essa questão, justamente porque é um tema bastante incipiente em se tratando pela dificuldade de se trabalhar sobre a questão da homossexualidade no futebol, no esporte em si. Então, esses 2 grandes motivos me motivaram a fazer essa pesquisa. Primeiro, por ser um assunto pouco debatido em nossa realidade, dentro do Estado, e segundo, por ser ainda também um assunto pouco debatido dentro do universo acadêmico. Só para a questão de trazer uma perspectiva, eu vou convidar agora a dar uma boa noite para o meu colega de rádio, né, Matheus Alves. Boa noite, Matheus. Boa noite, Mariana. Boa noite, Dani. Boa noite, Luiz também. Matheus tem experiência em narrar jogo, então ele tem um campo do estádio, né, um ambiente bem familiar para ele. E na sua visão, Matheus, como é que você enxerga a participação de várias, digamos assim, tribos, né, nos estádios ou até mesmo no esporte? Lembra também que o Matheus é setorista, né? É setorista de um time de futebol, então tem uma vivência direta com jornalistas, jogadores ali o tempo todo. Então, há uma diferença dessas 2 perspectivas, você narrando e você como setorista? Com certeza, né? A parte da narração a gente vê muito mais a questão emocional, né, dos jogadores, dos torcedores. Até recentemente presenciei uma situação de homofobia mesmo por parte dos torcedores que acabam se aproveitando de um anonimato, né? Já que todo ali o coletivo se juntou para
fazer comentários homofóbicos contra um goleiro adversário, presenciei uma situação dessa narrando um jogo, né? Mas no dia a dia, até isso que no dia a dia do clube, né, do Atlético, onde eu sou setorista, dá para perceber justamente essa abordagem da mídia esportiva bastante rasa, justamente porque a gente vê os mesmos comentários, as mesmas brincadeiras, entre aspas, utilizadas nos estádios também por parte de colegas da imprensa, né? Então, como que a gente vai cobrar um comportamento diferente do pessoal que acaba reproduzindo também um senso comum homofóbico que está presente nas arquibancadas, né? Sinto isso também por parte de alguns colegas da imprensa esportiva, o que é preocupante. Então, é difícil esperar uma mídia que vá tratar esse assunto de uma forma assim, isso é urgente, sabe? Você falou aí, né, de ser comum, a gente presencia isso em várias situações e acaba sendo naturalizado, contrapondo, né, essa questão de ser um assunto pouco debatido, né, Luiz? Em relação ao decorrer da sua pesquisa, qual foi o método utilizado para colher as informações e abordar o assunto? Foi justamente a escolha dos entrevistados partiu justamente de uma técnica de bola de neve. Um jornalista indica outros jornalistas, mas desde que compreendido dentro do recorte que eu tinha delimitado já, que é dentro dessas emissoras que eu já tinha falado, dentro de 2 emissoras de jornais, de rádio, 2 de televisão e 2 empresas do jornal impresso. Então essa foi a técnica, o recorte que eu adotei para selecionar os meus entrevistados. E mais numa perspectiva assim, pessoal das suas percepções no decorrer da pesquisa, como é que você viu as pessoas reagindo pela escolha do tema ou até mesmo por ser um assunto realmente que não é muito debatido, né? Como que as pessoas receberam isso? Esse ponto que o Matheus falou, do próprio propagação de estereótipos negativos em relação pelos próprios jornalistas, foram os pontos mais ressaltados pelos próprios jornalistas. Então, só lembrando, pontuando, voltando ao que o Matheus falou, o próprio jornalista esportivo pode ter essa função de propagar estereótipos negativos em relação ao homossexual dentro. Isso principalmente em coberturas jornalísticas e coberturas de partidas em que, por exemplo, nas rádios onde você tem uma jornada esportiva de mais de 2 horas de trabalho. Então, você chega ao momento que a falação esportiva é tão grande, mas tão grande, que esgota o tema e aí acaba falando sobre situações que muitas vezes não tem nenhum sentido, nenhuma relação ao futebol, mas acaba surgindo como, por exemplo, preconceito em relação a algumas atitudes homoafetivas, como, por exemplo, ficar juntos dentro de uma concentração, algo que é totalmente natural, normal dentro do futebol. Quem acompanha, como o Matheus mesmo acompanha, sabe que em dias de jogos os atletas ficam concentrados, né? E já ouvi durante essa pesquisa, jornalistas fazendo brincadeiras em relação a esse sentido, no sentido pejorativo. Sobre a reação dos próprios jornalistas, que eu acho que é o que você pretendeu com a sua pergunta, muitos realmente tiveram dificuldades em falar sobre esse tema, justamente pelo tabu envolvido em relação a isso, porque nós não temos, principalmente na questão de falta de atletas homossexuais no futebol, por exemplo. Então, há uma dificuldade em se analisar e entender a função do próprio jornalismo esportivo, por exemplo, no debate sobre a questão da homofobia nos estádios. Principalmente quando você tem uma visão totalmente naturalizada do preconceito nas arquibancadas, como se fosse natural você ter manifestações homofóbicas nas arquibancadas e isso sendo sempre reproduzido em todos os jogos, enquanto que não se há um debate em relação a isso, não se há nem sequer um questionamento sobre isso, porque o próprio jornalismo esportivo muitas vezes não está preparado para se debater sobre essa questão. E fazendo meia-culpa, eu mesmo senti dificuldade para falar sobre isso, fui um dos entrevistados do Luiz, e nesse sentido é até uma coisa natural, justamente porque não tem essa representatividade ainda, não tem essa discussão, então é como se fosse um estudo inédito que você tem que argumentar sobre aquilo. Até faço um meia-culpa também, porque acho que aconteceu com vários outros também.
E Luiz, não sei se sua pesquisa chegou nesse ponto, mas assim, falando agora dos torcedores, foi possível traçar um perfil de pessoas que vão ao estádio e tem comentários homofóbicos e tudo mais, ou é bem diversificado? Bom, a minha pesquisa em si focou com jornalistas esportivos, então as informações que eu trago no trabalho em relação aos torcedores que frequentam é justamente daquilo que nós já temos em bases bibliográficas já definidas, né? Mas eu posso falar de outros trabalhos, como que estamos desenvolvendo na sociologia, que traz um perfil, uma percepção dos jornalistas dos torcedores em relação à homofobia. E, claro, as informações não foram ainda divulgadas, mas já posso dar uma prévia dessas informações. No questionário, nós perguntamos aos torcedores que frequentam os estádios sobre se eles veem homofobia na torcida. E posso afirmar claramente que mais de 70% dos torcedores não veem nenhum tipo de manifestação homofóbica nas arquibancadas, sendo que basta você ir em um jogo que você percebe qualquer tipo de manifestação. Porque as principais manifestações agressivas direcionadas ao adversário são justamente baseadas no aspecto homofóbico. Para você submeter o outro a uma dominação, você utiliza principalmente, os torcedores utilizam principalmente os aspectos homofóbicos para atacar o adversário, né? Então é um resultado bastante surpreendente, porque é um aspecto bastante evidente nas partidas que frequentamos aqui no estado, mas mais de 70% dos torcedores não veem que há homofobia dentro dos estádios. E só para citar aqui rapidinho, recentemente no jogo entre Goiás e Londrina lá no Estádio Olímpico, a torcida do Goiás em peso, né, fez comentários pejorativos, né, de cunho homofóbico ao goleiro do Londrina. O árbitro, né, relatou na súmula, e o Goiás está aí com essa possibilidade de ser punido por uma multa, né, até porque não é possível você acabar identificando todos os torcedores que estavam ali envolvidos. O clube seria punido entre 100 e 100 mil reais, né, a multa prevista. E o advogado do clube deu uma declaração após o ocorrido que, por se tratar, entre aspas, né, abro aspas, de uma ocorrência de nenhum grau de gravidade, ele teria certeza que o Goiás seria absolvido, né? É uma coisa, justamente como você falou, Mariano Luiz, é naturalizada, né? Infelizmente. E até por isso as pessoas não veem como gritos homofóbicos, e sim como uma brincadeira. Acaba que a falta de discussão, né, interfere no conceito que cada um cria sobre o que é o ferir o adversário. Nesse jogo que você chegou a comentar aí, o Goiás pediu no telão, né, a organização, não sei se você acompanhou, Luiz, durante o jogo ele pediu para os torcedores que respeitassem a torcida do adversário, ou até mesmo o time adversário, e ou a torcida do Goiás não prestou atenção, ou simplesmente não considerou que isso acarretasse como um desrespeito à torcida, o que acabou passando em branco. E o que é bem triste, né? Porque o clube tinha se esforçado para fazer um show para a torcida, e acabou que isso resultou num momento bem negativo para o jogo. Obrigado, meninos. Obrigado, Luiz. Obrigado, Matheus. Já são 6 horas e 58 minutos, né? Agora nós só ficamos sem tempo e vamos ao encerramento do programa. Você está ouvindo Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6 horas e 58 minutos. E chega ao fim a Estação Esportiva dessa terça-feira, dia 16 de outubro de 2018. Apresentação de Daniela Vessiani e Mariana Siqueira. Produções e reportagens de Tandara Reis e Thaís Monteiro. Com monitoria de Daniela Vessiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E orientação do professor Ricardo Pavan, com direção-geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. Para sugestões e participações, basta ligar para 3521-1936. Uma boa noite a você, ouvinte. Boa noite, Dani. Muito boa noite para você, Mariana. Boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã, direto do Compex, às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva.
ZYH 754, 870 kHz, AM.